Paz, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tá junto mais uma vez. Gente, eu quero propor com você hoje uma reflexão, um ensaio em cima do que eu vou chamar de discernir o tempo. E é um ensaio a partir de um texto pequeno, bem curtinho, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler o verso 3. E nesse ensaio eu quero partilhar contigo alguns insights, algumas coisas relacionadas ao tempo, vamos dizer assim, a importância e também o como, né? Pistas para discernir esse tempo. No meio, a gente vai dizer a importância de você saber quem você é e qual é o seu lugar no reino para discernir esse tempo. Também quero conversar com você sobre quem nos pode e quem te pode ensinar para discernir o tempo. E por fim, para que discernir o tempo, né? É sobre isso que eu quero conversar com você. E espero que dê tempo, porque o tempo do relógio ele é implacável, ele não espera. E nessa reflexão nós vamos passar por alguns textos da Bíblia e vamos ver como é que o texto bíblico ele fala e fala muito forte com relação a isso, tá certo? Então, enquanto você vai abrindo Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 3, nós vamos orar. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã e cada uma de nós que estamos linkados, Senhor, irmanados, ó Pai, essa grande rede aqui. Nós colocamos diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades e te pedimos, Senhor, nos dê compreensão, nos dê discernimento, nos concede, Senhor, visão para adentrarmos naquilo que é desejo teu para as nossas vidas. Então nos ajuda a compreendermos a tua palavra e a trilharmos esse caminho segundo a tua vontade. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Gente, Mateus, no capítulo 16, no verso 3, diz assim: pela manhã vocês dizem, haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. E Jesus então pergunta assim: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Aqui ele usa a expressão tempo. E Jesus, na verdade, ele está fazendo uma reprimenda aos fariseus. Por quê? Os fariseus eles chegam para Jesus fazendo uma pergunta. Aliás, não fazendo uma pergunta, mas vamos dizer assim, um desafio ou peitando Jesus. Então mostra aí um sinal para nós, para a gente saber que você realmente é o Messias esperado. Em outro encontro, eu já havia falado com vocês, que aquele período que Jesus vivia era um período de muita efervescência, muita expectativa, porque muitas profecias que foram
eu vou usar essa expressão, tá? Que é uma expressão moderna, mas veiculadas, transmitidas ao longo de anos e anos e anos, estavam, por assim dizer, sendo cumpridas ou na iminência do seu cumprimento por conta de muitos sinais nos céus, sinais geopolíticos, sinais vários naquele tempo, naquele período da Palestina ali do primeiro século, especificamente no tempo de Jesus. Então havia grande expectativa acerca do Messias e muitos acreditavam que aquela geração veria o Messias. Então o que acontece? Aparece Jesus e olha, eu quero te dizer que pregadores ambulantes, vamos dizer assim, curadores, gente que fazia curas e tudo mais, também havia no tempo de Jesus, viu? Não pense você que era só Jesus que fazia cura, porque a cura era algo perfeitamente crível naquele tempo, tanto é que mesmo nas páginas do Novo Testamento nós vemos a expectativa através da fé de curas. Por exemplo, aquele aleijado que estava lá no tanque de Betesda, onde ele aguardava ali uma sinalização para poder, mas ele não conseguia, porque ele é aleijado. Por que aquelas pessoas estavam fazendo lá? Se ninguém fosse curado, ninguém ia ficar esperando. Então, provavelmente, alguma cura deve ter acontecido, ou muitas curas devem ter acontecido, e as pessoas ficavam lá à expectativa de que, como diz o texto, o anjo descesse e agitasse a água e o primeiro a entrar na água fosse curado. E muitas outras curas, muitas outras situações onde o miraculoso ou a intervenção divina ou de um ente divino acontecia. Então Jesus não era, pensem vocês que Jesus era o único. Jesus, ele vem, tem uma pregação mais ácida, ele se mostra como um rabi, um mestre da lei, e reinterpreta em muitos aspectos a Torá, a lei. Já dissemos aqui também o Sermão do Monte. Em algum momento a gente pode falar somente sobre o Sermão do Monte, mas não hoje. Mas o Sermão do Monte, ele é um dos exemplos da reinterpretação, em alguns pontos revolucionária, que Jesus dá a muitos aspectos da lei. Então, trechos como, por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, Isso é uma reinterpretação da Torá. Ele está ali fazendo a sua pregação, a sua paraxá, e essa reinterpretação é que faz com que muitos olhares dos escribas, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, quiçá essênios, enfim, os grupos que estavam ali, passassem a olhar para aquele judeu de periferia, um judeu da margem, né? E de certa maneira a gente pode dizer marginal nesse sentido, da margem da religiosidade judaica. E esse judeu começa a falar coisas extraordinárias e a fazer coisas extraordinárias. Gente, se você pega nas páginas do Novo Testamento os evangelhos e começa a elencar os milagres de Jesus, gente, eu acho que nem na imaginação dos maiores roteiristas de Hollywood estariam coisas ali, sabe, que Jesus fez. Então, eu fico imaginando se nós hoje tivéssemos alguém que andasse sobre as águas, curasse toda sorte de doenças, tivesse
a percepção, o discernimento, a palavra de conhecimento tal, a ponto de você perceber o que o outro estava pensando. O camarada chega à beira de um túmulo, o cadáver já está lá há dias e ele chama o cadáver. Não é papo mediúnico, não. Chama o cadáver e o cadáver vem para fora. Gente, para. É esse Jesus que diz isso que nós estamos lendo aqui. Os fariseus questionam Jesus e pedem um sinal a despeito de todos os outros sinais. Por quê? Os fariseus, eles tinham conhecimento de que o Messias viria com sinais. E esses sinais os fariseus ficaram naquela expectativa de, puxa, será que é ele? Mas tem algumas coisas que não fecham, não casam. A genealogia dele não tá casando muito bem. Estão dizendo que ele veio de Nazaré, mas o Messias tinha que vir de Belém. O Messias viria para libertar o povo e ele está propondo um outro tipo de libertação. Enfim, a coisa não. Para o fariseu, que era um ortodoxo, aquele camarada conservador tal, não casava. E por isso que eles, em vários momentos, eles comparam a sua Torá, a sua lei, a sua prática, a sua Torá oral com o que Jesus estava dizendo e pensavam, não é isso que a gente está esperando. No entanto, tinha a questão dos padrões, dos paradigmas. Padrões esses que eles seguiam e, por estarem submetidos a esse óculos, não enxergavam uma outra realidade que não fosse aquela dentro da caixa. Esse era um grande problema. E aí, Jesus em Mateus 16:3, ele propõe essa reflexão. Olha, vocês são capazes de olhar para o céu e ver os sinais. E vocês não são capazes de, aí ele usa a expressão discernir, perceber, ler esses sinais todos que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse momento. Né? E aqui, gente, é que eu quero começar o que eu estava propondo a fazer. Que tempo é esse, gente? O que é tempo? Tempo aqui, eu estou me referindo a um tempo que por baixo do texto, a palavra tempo aqui é um cronos, é um kairos. E no Novo Testamento, assim como nas páginas do Antigo Testamento, que foram traduzidos no que a gente chama de Septuaginta, que era a versão... que era a versão grega do Antigo Testamento, a palavra tempo ela era traduzida por cronos e por kairos. Eu já disse aqui também em outros encontros, mas eu falo de novo para que você fixe isso. Embora nós, na nossa língua portuguesa, tenhamos algumas palavras que possam ter inúmeros significados a partir de um termo só, fora as gírias, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala de amor, nós nos referimos ao amor de uma forma geral, para todos os tipos de amores possíveis. Mas no Novo Testamento não. A palavra amor, por exemplo, ela tem o amor, uma palavra específica de amor, que é o amor, por exemplo, de mãe, de família, íntimo, tem o amor de amigo, tem o amor erótico, esse carnal, da paixão, dessa química, coisa de pele, como diria o pessoal, e tem um amor que é o superior, é o amor divino, é o amor ágape, é o amor, né, que transcende todo entendimento. Nós usamos a mesma palavra amor, enquanto que no grego eles usam várias outras palavras, né? O ágape, o eros, o filéu.
O tempo é algo parecido. Nós usamos a mesma expressão tempo quando na língua grega tempo ele tinha duas conotações. Havia o tempo do relógio, que é o tempo cronos, que é aquele tempo que você mede e ele é implacável em qualquer lugar do globo. Então, um minuto aqui, ele vale um minuto no outro lado do globo terrestre. Me desculpe os terraplanistas, mas, né? Do outro lado do globo terrestre, e é o mesmo minuto que serve também aqui no outro fuso horário no meu país vizinho. Um minuto é sempre um minuto, esse é o tempo cronos, é o tempo do relógio. Mas existe o outro tempo, que é o tempo da oportunidade, o tempo oportuno. É um tempo subjetivo, um tempo que eu não consigo medir com o relógio, que se chama tempo kairos. As duas palavras elas estão presentes, e nesse texto de Mateus 16:3 ela também está presente. Quando ele menciona aqui no final do verso, vocês não podem discernir, não podeis discernir os sinais dos tempos, ou não, os sinais aqui tá no plural dos tempos, mas eu poderia dizer do tempo. Aqui, gente, é que eu quero falar e quero te levar através da Bíblia a um outro texto. Porque se eu não entendo que existem dois tipos de tempo, o cronos e o kairos, que eles também se interrelacionam, tempos esses que também eles se... como é que eu diria? Há consequências em um e outro. Então, se eu não uso bem o tempo cronos, eu não vou conseguir compreender ou usar depois o tempo kairos. E eu quero te apontar um texto do Antigo Testamento muito conhecido que está em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu quero que você, se puder, abra comigo Eclesiastes, capítulo 3, por favor. Eclesiastes 3. Eu estou abrindo aqui na minha versão digital. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 3. E como eu disse para você, Eclesiastes 3, na versão hebraica eu não domino a minúcia do texto. Mas na versão grega nós percebemos que existem essas duas palavras ali por baixo do texto, logo no versículo 1. Então eu vou ler com você capítulo 3, a partir do verso 1. Acompanhe comigo, por favor. O texto diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui, gente, o tempo é tempo cronos e tempo kairos. São as duas palavras por baixo do texto. Certo? Então, há tempo determinado é o cronos e há tempo para todo o propósito debaixo do céu é o kairos. Então, existem dois tempos e o texto aqui já começa dizendo tempo. E a partir daí, acompanhe comigo o que o escritor quer dizer. Nosso autor ele diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, gente, é um trecho onde a sabedoria judaica diz que o tempo ele está determinado. Em que sentido? Existem momentos para fazermos as coisas e isso é uma maneira de enxergar a própria vida. Porque se nós não enxergarmos esse tempo, nós vamos ter problemas na vida.
Porque se você descasa o momento que você está vivendo, você está, vamos dizer assim, fora, totalmente fora daquilo que eventualmente pode ser o propósito de Deus para nós, para mim e para você. Abra comigo ainda no livro de Atos, no capítulo 1, verso 7. Atos 1, 7. Atos, capítulo 1, verso 7. Eu estou abrindo agora no papel aqui. Atos 1, 7. E aí você vai perceber que isso que eu acabei de dizer estava acontecendo no coração e nas mentes dos discípulos, no momento em que Jesus já estava sendo assunto, ali levado aos céus. Jesus estava indo embora e eles estavam fazendo a seguinte pergunta. Atos capítulo 1. Deixa eu fazer a pergunta que eles fizeram, no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E aí, o que Jesus lhe responde para eles? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E a partir daí Jesus já muda de assunto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia como, enfim, até os confins da terra. Pare para pensar comigo, meu querido. Jesus, ele estava querendo que eles percebessem o Kairos, o tempo da oportunidade. E eles estavam preocupados com o tempo cronológico em termos de: e aí, vai resolver esse problema ou não vai? Tudo tem o seu tempo, como Eclesiastes diz. E aqui, gente, vamos dizer assim, a grande chave. Se nós não discernirmos o tempo, e aqui eu falo bem claramente, se eu e você não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, seja ele o tempo do relógio, seja ele o tempo de oportunidade, o tempo enfim, dos sinais que estão aí, nós vamos perder o bonde, o trem da história. E aí nós vamos simplesmente passar pela vida ou fazer as coisas de forma automatizada, sem reflexão, sendo mais um na multidão, seguindo como todos seguem, feito manada, sendo conduzido por alguém que eventualmente sabe discernir. Então, se eu e você não queremos ser gado, manada, a gente precisa discernir o tempo, aprender a discernir o tempo. E olha, como é que eu aprendo esse discernimento? Como é que eu sei ler isso? E nesse sentido, eu quero que você abra comigo um texto que está em Oséias, no capítulo 4. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4. É um trecho muito conhecido, mas eu quero abrir com você Oséias, capítulo 4. É um profeta menor, se você tiver com a tua Bíblia em papel, você vai abrir em Mateus e vai dando uma ré, né, que você logo chega em Oséias. E Oséias 4, 6. Oséias 4, 6 diz assim, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento faz com que o povo seja destruído.
Gente, aqui existe uma questão. Se enquanto eu sei ler e discernir o tempo, eu não viro manada, não viro gado, se eu não sei discernir, não sei ler o tempo, eu viro manada e serei destruído. Essa é a questão, porque nós muitas vezes, por não sabermos ler, nós fazemos tudo no automático e viramos autômatos. E, gente, o Senhor ele tem propósito para cada um de nós e isso não é jargão evangélico. Isso está na Bíblia em vários momentos, né? Gente, uma pista para que você saiba discernir o tempo, leia o tempo. Além dessa de Mateus 16:3, que nós já lemos, Jesus dizendo, olha, vocês sabem olhar para o céu e ver os sinais e tudo mais, e você sabe se vai chover ou não vai. Um trecho no Evangelho de Marcos, não precisa abrir não, mas em determinado momento Jesus diz sobre a terra, né? Eu vou ler com você. Marcos no capítulo 4, no verso... Marcos no capítulo 4, no verso 28. Marcos 4, 28. Que é um exemplo simplório, mas depois vocês vão ver que isso faz muito sentido. Marcos 4, 28. O texto diz o seguinte, Marcos 4, 28. Ele diz, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Jesus ele dá um exemplo, né, muito interessante de como a gente pode ler as coisas. Assim como no Antigo Testamento. Provérbios 4, 18, por exemplo, eu não preciso abrir aqui com você, eu cito ele de memória, mas um dito da sabedoria judaica afirma que a vereda, o caminho do justo, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é interessante esse trecho porque ele revela uma pessoa que estava na escuridão terrível da noite. E à medida que a alvorada ela vai avançando, vai ficando cada vez mais claro, mais claro, mais claro, e aí vem o sol, o nascer do sol e o dia. E a sabedoria judaica diz que a vereda, o caminho daquele que anda em justiça, é como esse alvorecer. Começa numa escuridão só, mas ele vai andando, trilhando, e vai se aperfeiçoando, vai crescendo, tudo vai ficando cada vez mais claro. E ele não fica na escuridão, ele vem para a luz. Então, gente, uma primeira coisa que a gente pode trazer para a luz aqui é que você pode aprender a discernir os tempos olhando, vamos dizer assim, se reconectando com a natureza. E de que maneira, gente? Se reconectando com a natureza, com aquilo que de fato, olha, coisa que talvez os nossos pais, os nossos avós faziam. Olhavam o tempo, olhavam as coisas, as estações. Hoje, por exemplo, se eu pergunto para você em que lua nós estamos, sei lá, ninguém mais olha para o céu. Em que estação nós estamos? Sei lá, eu sei que está chovendo, mas... E por aí vai. Há algum tempo atrás, a gente tem os nossos amigos mais próximos, aí, o pessoal que convive com a gente, sabe que eu e Daísa nos tornamos apicultores de última hora. Então, já é a nossa segunda atividade, tem sido uma experiência muito interessante. E, gente, eu tive que reaprender. Eu cresci no asfalto, gente. Cresci no asfalto.
não sei plantar um alface. Quando eu cheguei em Taubaté, eu não sabia a diferença de um pé de cebola. Quando eu vi uma vez um pé de cebola, eu olhei aquelas cebolinhas ali. Olha, cebolinha, o que é aquilo? É um pé de cebola. Você vê o naipe do cara conectado com a natureza que eu era. E hoje, quando a gente precisa lidar com as abelhas elas são absurdamente conectadas. Elas percebem as floradas chegando, elas percebem chuva, percebem tempestade, percebem o inverno, elas percebem um monte de coisas que eu simplesmente fico pasmado, embasbacado com a natureza, como ela é interconectada, como ela age e reage. Uma das coisas que são fundamentais para a nossa atividade como apicultores é a percepção das floradas. Havendo florada, há alimento. Não havendo florada, não há alimento. E é muito interessante, gente, nesses anos que eu tenho lidado com as abelhas, como a natureza ela provê alimento. É impressionante. A uma florada sucede outra florada. Aí é uma espécie que floresce hoje, daqui a uma semana, ou numa confluência ali, numa transição, outra espécie começa a florescer, de modo que aquele enxame, aquela colônia, ela não fica sem alimento. É uma coisa impressionante. E uma das coisas que o Senhor acabou ministrando no meu coração é sobre essa coisa de olhar a natureza, nos reconectarmos a ela, para que percebamos como o tempo funciona. Como, vamos dizer assim, um subproduto disso que a florada me ensina é a providência de Deus nas coisas e nas criaturas menores da natureza. Ele se preocupa e tudo age e reage e está intimamente conectado para que essas criaturas elas não pereçam, não fiquem famintas, e tem os tempos exatos para isso. Gente, isso é fantástico. Então, uma primeira pista que a Bíblia ela nos ensina é olharmos, nos reconectarmos à natureza, porque a natureza, em termos teológicos, é a criação. Então, se eu entendo que o Senhor, como diz o salmista, do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo, todos os que nela habitam, do Senhor é tudo. Gente, se a criação é do Senhor e eu faço parte dessa criação, eu não posso estar desconectado com ela. Eu tenho lido, né, um pouco por conta de várias tarefas que eu faço, eu acompanho. Eu tenho lido sobre sistemas agroflorestais, produção orgânica, permacultura. Gente, quando a gente se envereda por essa teia, essa rede, e aí eu te concito, eu te aconselho, eu te exorto a, se você tiver tempo, aprenda um pouco sobre isso. Eu prometo aqui, depois encerrado o encontro, eu mando um link para você sobre é um vídeo muito interessante sobre sistemas agroflorestais e como um exemplo de dois agricultores de Brasília, eles conseguiram transformar uma terra árida, exausta, quase, enfim, morta, em um lugar de produção, e eles vivem disso.
é impressionante. Você não consegue assistir o texto, assistir o vídeo e não se lembrar de textos da palavra, porque realmente é algo assombroso, gente. É assombroso. Mas enfim. Então, leia, se reconecte, leia o tempo, discirna o tempo, se reconectando com a natureza. E isso é muito importante. Se você começar a ler notícias sobre está acontecendo isso em tal lugar, relacionados à natureza, fique com os olhos bem abertos, porque o Senhor, ele se revela através de sinais da natureza. Ponto. Que eu me recordo daquele momento em que, no meio do lago de Genezaré, uma tempestade se levanta, Jesus dormindo no barco, eles desesperados, e olha que eram pescadores experientes. Você imagina, pescadores experientes a ponto de desesperar da própria vida, acordam Jesus dizendo: estamos morrendo. E Jesus no texto diz, o texto não fala que Jesus levanta as mãos, não fala nada, o texto só fala que Jesus, ele se dirige à tempestade ali, ao mar, e diz: cala-te e emudece. É impressionante como, e aqui esse trecho menciona, ele traz muito viva, que aquele homem tinha o poder sobre a criação. Quem é que tem o poder sobre a criação a não ser o Criador? Isso é maravilhoso, gente. E aí, quando a gente fala sobre essa coisa de ler os sinais da natureza, e aí a gente começa a discernir os tempos, porque os sinais da natureza, por exemplo, como esse texto que eu acabei de ler de Marcos 4:28, fala, olha, a gente tem que entender que o reino é como um grão, de uma semente que você coloca lá, joga, você não sabe como aquilo brota, você não sabe como aquilo nasce, mas o que você sabe é que, como diz o texto diz isso, frutifica a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio dentro da espiga. Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que funciona. Então essa é o jeitão de ler, né? Aí, gente, essa questão da leitura, de entender, de ler os sinais da natureza e tal, ele é importante para que a gente saiba também e identifique com muita clareza quem nós somos e qual é o nosso lugar no reino. Porque o texto de Marcos 4:28, ele é um texto que fala de reino. Jesus está comparando o reino, a que compararia ele o reino? Ele compara o reino a uma semente que você lança lá. E se eu não sei quem eu sou e não sei qual é o meu lugar no reino, eu vou ter muita dificuldade para discernir essas coisas. Se você não sabe quem você é e qual é o seu lugar no reino, você vai ter muita dificuldade para discernir essas coisas. E olha, gente, discernir quem você é, entender quem você é e qual é o seu lugar no reino é fundamental na caminhada. E aqui eu quero chamar a tua atenção para um texto que está em Atos, no capítulo 6. Não vou ler, mas é um trecho em que, Atos 6:2, quando da instituição dos diáconos, os apóstolos, eles tinham que resolver um problema, e eles dizem assim, olha, não é justo que de repente nós aqui deixemos de ministrar a palavra para servir as mesas. Ou seja, quem tem que fazer a ministração da palavra foi chamado para ministrar a palavra. Quem foi chamado para servir as mesas, no sentido ali do palavra por baixo ali é o diáconos, é o ministério ou serviço, tem que desempenhar isso, mas cada um tem que ficar dentro daquilo que foi chamado. Ou seja, cada um tem que compreender quem é e qual é o seu lugar no reino. É muito interessante isso. Porque se a gente não entende o nosso lugar no reino, a gente causa muito problema. A gente não se encontra, a gente não frutifica, a gente não
anda dentro daquilo que o Senhor deseja para nós, e a nossa obra ela não vai ser plena naquilo que o Senhor tinha para nós. É muito curioso isso, gente, porque olha, se isso não fosse importante, Paulo não ia se gastar escrevendo a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Romanos, sobre dons, onde cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua tarefa. Em 1 Coríntios 12 ele menciona vários dons, em Romanos 12 ele menciona alguns dons, em Efésios 4 ele menciona alguns dons. Gente, saber quem é você é fundamental para você ler, discernir os tempos, porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo discernir os tempos. Eu preciso saber quem eu sou. E olha, há uma reflexão muito interessante quando eu não vou abrir o texto, né? Eu vou só indicar lá em Lucas 22, também nos sinóticos, quando Pedro, a todo instante na prisão de Jesus, ele está dizendo, querendo dizer que não é, ele não é um daqueles, não é, enfim, não é um seguidor. Ele tenta dizer quem ele não é. E é curioso que em Lucas 22:58, uma das criadas, ela diz assim: tu és um dos tais. E é muito interessante isso, porque é uma pista muito poderosa para que você compreenda quem você é. Escute quem está ao teu redor, porque quem está ao teu redor percebe em que você flui melhor. Entende? Às vezes, gente, muitas de nós admiramos o ministério, a tarefa, o trabalho do outro, da outra. Mas aquilo é o trabalho, o ministério, a tarefa que o Senhor chamou para ele, para ela. Não foi para você. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente tem esse ímpeto de achar que alguma coisa é muito bonita, e aí eu quero fazer aquilo talvez para suprir uma carência que eu tenha comigo mesmo. Talvez uma lacuna que eu tenha deixado para trás não tenha sido resolvido, muito bem resolvido dentro de mim mesmo. E aí, de alguma maneira, eu quero preencher aquela lacuna fazendo uma tarefa, cumprindo uma tarefa para a qual eu não fui chamado. E aí é um problema que eu tenho que resolver eu comigo mesmo. Descobrir-se quem você é fundamental. E é muito interessante que em Atos, no capítulo 5, verso 41, Pedro se descobre. E esse texto diz, e eu quero abrir com você, que ele realmente se descobre. Atos, no capítulo 5, verso 41. Atos 5, 41. Veja, eles tinham sido presos, foram açoitados, e no verso 41 eles se retiraram do sinédrio, se regozijando, se alegrando, se deleitando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Aqui Pedro se reconhece, ou aqui o texto bíblico diz que Pedro se reconheceu. Ele era um dos tais. E como um dos tais, ele precisava cumprir a tarefa. Qual era? Aquela que o texto seguinte diz, né? Ensinar, 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 ensinar. Gente, se eu não sei quem eu sou, eu não vou entender nem onde eu estou e nem os tempos, né? Veja uma outra coisa muito interessante sobre isso. Quem é que nos ensina sobre isso? Eu falei que aqui uma pista é nós olharmos a natureza. A natureza ela é capaz de nos dar muitas chaves de leitura para compreendermos os tempos, né, os sinais, né?
E eu te pergunto, quem é que nos ensina a ler, a entender, a discernir essas coisas, né? E olha, primeira batata, eu diria, o Senhor nos ensina sim através da sua palavra. O salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, nós temos batido muito, repetido, insistente e incessantemente as mesmas coisas. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Porque a palavra do Senhor nesses tempos enlouquecidos, insanos, tenebrosos, assustadores e desafiadores, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Em tempos em que não conseguimos discernir entre mão direita e mão esquerda, o bem e o mal, numa sociedade que está aí às avessas com os valores, com a transmissão de valores, estamos envenenando as gerações seguintes. Gente, precisamos voltar ao Senhor. E voltamos ao Senhor lendo a palavra. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E é o que Deuteronômio 6, eu quero que você, aqui realmente eu quero que você abra comigo, Deuteronômio 6, no capítulo 6, o texto diz, Deuteronômio 6, quero abrir com você. O texto é um texto conhecido, que temos o tempo inteiro batido, falado, mas é um texto que ele é atual. O texto diz, Deuteronômio 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Gente, quem é que deveria nos ensinar a ler, a esse discernimento para entendermos o tempo? Isso é algo que tem que vir de casa. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, tia, se você é vô, vó, se você, enfim, tem responsabilidade sobre alguém da geração seguinte, é dever meu e seu, é dever nosso, inculcar. E olha, a palavra é essa, inculcarás. Deixa eu até ver aqui, que agora me ocorreu, o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, que ela é bastante pedagógica. Como é que ela usa essa expressão? Tu as inculcarás. Deixa eu verificar aqui. Está abrindo a versão. Porque se nós abrirmos mão disso, gente, de ensinar, alguém vai ocupar esse espaço. Pode ser o celular, pode ser o vídeo do YouTube, pode ser aquele canalzinho bonitinho, pode ser algum influencer digital, ou digital influencer, né? Pode ser, enfim, alguém no Instagram, no TikTok. Alguém vai ocupar aquele espaço. Não se iluda.
Porque se eu e você não trouxermos esses valores às gerações seguintes, a nossa geração e as gerações seguintes, alguém ocupa esse espaço. E todos esses que eu me referi, nossos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, afilhados, netos, enfim, eles vão se ocupar com outras coisas, porque eles estão com o gadget, o celular na mão, e, tá ali na ponta dos dedos está a decisão sobre qual conteúdo ele vai acessar naquele momento. Se eu abrir mão de ensiná-lo, de estar com ele, ou de estabelecer alguns limites com relação a isso, alguém vai ocupar esse espaço. Não se iluda. Alguém vai ocupar esse espaço. Por fim, gente, quem também nos ensina? Em Ezequiel 44, lá no verso 23, menciona sobre a responsabilidade de levitas e sacerdotes no ensino, né? Zadok lá e seus irmãos, sua descendência, eles estavam encarregados do ensino da palavra, da lei. A gente precisa aprender a ouvir dos nossos pastores, pastoras, dos nossos mestres, gente que está na nossa comunidade, a palavra. A gente precisa parar para escutar. Não dá para a gente... Você imagina se na escola, no ensino regular, o aluno chegasse e dissesse para o professor: eu não quero aprender isso não, porque isso aí você não tem nada para me ensinar. Gente, a gente ia viver uma verdadeira barbárie. E o que tem acontecido ultimamente está aí. Crianças que chegam aos 9, 10, 11 anos de idade, ou de repente terminam o ciclo do ensino fundamental, ou mal sabem ler, ou são praticamente analfabetos funcionais, porque não conseguem interpretar um texto. Isso é fruto de quê? A culpa é do professor? Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no sistema, alguma coisa está errada em casa, enfim, alguma coisa está errada. As gerações passadas, elas saíam, às vezes, do primeiro ciclo de ensino fundamental sabendo ler. Ler e as 4 operações fundamentais. Da mesma maneira, por analogia, a gente fala a mesma coisa com relação à palavra. Se nós não pararmos para escutar, não pararmos para ouvir pastores, mestres, nossos professores, gente que dedica parte das suas vidas para nos apacentar, nós não vamos ter discernimento. Isso se reflete também com relação ao congregar. O texto diz, há um texto também muito conhecido, que fala que em Atos 2, aquela igreja primitiva, ela congregava diariamente, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e estavam com eles. Então, gente, estar na comunidade faz parte desse aprendizado de leitura, de aprender a discernir os tempos, aprender a leitura, aprender a perceber os momentos que estamos vivendo, o tempo Kairos e o tempo Cronos, certo? E aqui eu quero encerrar, peço a sua paciência para que a gente encerre, dá uns minutinhos mais e a gente encerra. Talvez eu passe um pouquinho das 11 horas, mas eu já estou encerrando. Qual é a finalidade disso tudo, né? Eu disse no início que eu ia propor um ensaio para nós hoje, um ensaio sobre o tempo, né? O discernir o tempo. E eu disse que o tempo é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o tempo do relógio, é o tempo da oportunidade, o tempo oportuno. Disse que a gente precisa discernir e aprender a ler, né? Que não saber ler, isso é uma tragédia, né? Horrível, tal qual disse Oséias lá no capítulo 4, no verso 6. Propus uma chave para a gente fazer essa primeira leitura, né? Uma chave para discernir, que seria a reconexão com a natureza, com a criação. Isso é muito importante, porque nós somos parte disso tudo.
Eu disse que é importante para discernirmos essas coisas, compreendermos quem nós somos e qual é o nosso lugar no reino. Isso é fundamental para que a gente compreenda e saiba discernir os tempos. Disse que é importante que nós aprendamos daqueles que nos ensinam. O Senhor, através da sua palavra, nossos pastores, pastoras, nossos mestres, nossos professores, professoras, nossa família, nossos responsáveis, né, tal qual Deuteronômio 6 ele preconiza, ele acerta. E aí eu quero... A igreja primitiva, ela também, a gente não pode deixar de congregar. E aí eu quero encerrar dizendo, para que isso tudo? A finalidade disso tudo, gente, é para que sejamos maduros, maduras na fé. Nós não podemos abrir mão de continuarmos a caminhada rumo ao crescimento. Eu e você precisamos crescer, crescer, crescer. Paulo diz naquele maravilhoso trecho, quando ele fala sobre o amor, em 1 de Coríntios, no capítulo 13, lá pelo verso 11, ele diz que quando ele era menino, ele pensava as coisas de menino, as coisas próprias de menino, mas aí quando ele cresceu, ele amadureceu, veio a ser homem, ele cuidava das coisas de homem, de um ser maduro. E aqui, fazendo a minha linguagem inclusiva, homens e mulheres maduros, maduras, fazem muita diferença na sociedade onde nós estamos. Paulo, em outro momento, ele diz, em Efésios, no capítulo 4, ele fala, olha gente, a gente não pode ser imaturo, feito gente, folha ao vento, agitado por tudo quanto é vento de doutrina. Paulo está chamando a nossa atenção, olha, aprendamos e amadureçamos, precisamos ser maduros. É muito curioso que em Hebreus, e aqui eu preciso abrir com você, Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, verso 14, diz que o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, para aqueles que na prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A finalidade é para que a gente seja mais sofisticado no nosso alimento, mais profundo. Você não vai dar uma feijoada para uma criança que acabou de nascer, mas para um cara do meu tamanho você vai oferecer uma feijoada. Porque eu adoro feijoada, e aí se você quiser me convidar, olha o deitão aqui, faça o convite que eu vou e coma a sua feijoada com gosto. Mas não é qualquer um que come feijoada. Assim também com relação ao entendimento na palavra, a compreensão. Infelizmente existem aqueles e aquelas que permanecem na igreja anos a fio, mas não crescem. Ficam sempre à mercê de alguém que ore por elas e pregue por elas, e ensine por elas e faça por elas, como que terceirizando a sua relação, a sua espiritualidade. Isso é uma tragédia, gente, porque nós perpetuamos ciclos de dependência e não ajudamos as pessoas a crescerem. Elas precisam crescer, se tornar independentes e aptas para, conforme o escritor de Hebreus nos ensina, serem capazes de digerir um alimento mais sólido, mais substancioso, né? E olha, gente, aqui eu me lembro de uma palavra de Jesus, quando lá em Mateus, no final do Sermão do Monte, ele fala que ele compara aqueles que ouvem a palavra e as praticam como alguém que construiu a sua casa em alicerce sólido, firme.
A maturidade, ela serve para isso, para que eu compreenda bem, entenda bem, discirna os tempos, para que eu viva sobre bases sólidas. E aqui eu termino voltando a Mateus 16, que é o texto que eu comecei. Abra comigo de novo Mateus no capítulo 16 e vejam uma coisa muito curiosa. Jesus, em Mateus 16, no verso 3, ele fala sobre discernir os tempos. E no texto seguinte, no trecho seguinte, na perícope seguinte, ele fala do versículo 5 ao versículo 12 de uma... Jesus estava falando do fermento dos fariseus, dizendo sobre o fermento dos fariseus de uma forma simbólica, de uma forma profunda, larga, abrangente. Jesus estava ali em outro patamar, em outro nível, discutindo com eles, querendo que eles entendessem o que de fato era importante. E veja, versículo 5, versículo 7, eles, porém, discorriam entre si, dizendo: esquecemos o pão. É muito interessante que esse trecho esteja posto dessa maneira, porque enquanto Jesus falava das grandes questões, aqueles discípulos estavam preocupados com o pão que eles esqueceram. Gente, se nós ficarmos única e exclusivamente preocupados com o pão e correr atrás do pão, é importante sim, gente, precisamos trabalhar, precisamos viver, precisamos lutar pela sobrevivência. Mas eu preciso reservar tempo. E olha o tempo de novo aqui, ó. Seja o cronos, seja o kairos, seja o tempo do relógio, seja o tempo da oportunidade. Precisamos reservar o tempo para que compreendamos as coisas mais profundas, tal qual Jesus estava dizendo aqui. Jesus estava falando de algo muito profundo, muito abrangente, muito firme, que era, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estavam preocupados sobre o pão. E é muito curioso que Jesus, e acompanhe o texto comigo, veja, no versículo 8, percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos tomastes? Então, o que Jesus está dizendo? Gente, eu cuido. O Senhor cuida de nós e do pão. Precisamos reservar tempo para aprendermos a discernir o tempo. Com isso, querido, eu quero deixar essa reflexão e te convidar, pedir encarecidamente que você, se puder, considere repassar esse conteúdo para aquelas pessoas que eventualmente você gostaria que elas compreendessem melhor o seu tempo, compreendessem melhor a importância do tempo, compreendessem bem a importância de saberem quem são e o seu papel no reino. Então, se você puder, quando encerrarmos o vídeo, repasse isso para os seus amigos, para os seus conhecidos, aqueles que você gosta. Porque hoje, gente, esses dias atrás aí, eu estava eu assisto alguns vídeos de YouTube, coisas do trabalho e tudo mais, que o YouTube, aliás, é uma ferramenta excepcional de estudo, de aprendizado. E o que é muito curioso é que eu usei um login que outras pessoas usam no trabalho, E alguém usou aquele mesmo login que é comunitário,
em outro dia que não foi o meu, né? E fica o histórico, né? Fica o histórico da... E no histórico tava lá uns vídeos de... Eu não vou nem falar, é um estilo musical aí muito popular. E o que é curioso, gente, isso que eu... Número de visualizações. 25 mil, milhões, não é mil não, é milhões de visualizações. Aí o outro, do outro histórico, 18 milhões de visualizações. Aí tinha um outro, 23, um negócio assim, milhões de visualizações. E eu fiquei pensando, gente, sério? A nossa geração hoje precisa, gente, discernir o tempo. Para que a gente não caia na barbárie, para que a gente não caia na insanidade generalizada, para que a gente não caia num mundo onde daqui a um pouco o outro já não valha mais nada e a vida já não tenha mais sentido. Então pense nisso, leve contigo esse ensaio e desde já eu te agradeço demais a tua companhia. Ore comigo, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela tua presença, pelo teu abraço, teu afago, teu aconchego. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, nos ajuda a discernir o tempo, nos ajuda a aprender, porque nós precisamos de Ti. E em tempos tão tenebrosos, Senhor, um mundo que caminha tanto na senda da insanidade, Pai, o que nós te pedimos é que nos permita andar na luz, como o Senhor nos ensinou. É em teu nome, Senhor, que nós te agradecemos e te louvamos, Jesus. Amém e amém.